Posso ficar aqui? Pode? Tá bom, obrigado. Nós vamos conversar sobre algumas coisas hoje que estão na Palavra de Deus. E a pergunta que vocês estão fazendo hoje, a pergunta que está sendo feita para vocês hoje, qual é, pessoal? Vocês sabem? Boa pergunta, né? Isso, muito bem. Quem é Jesus e quem sou eu? Legal? Quem é Jesus e quem sou eu? Então nós vamos começar conversando sobre essas duas coisas. A primeira, quem é Jesus? E quem sou eu? Mas, veja só, quando Jesus perguntou, quem dizem os homens que eu sou? Eles deram um monte de respostas, e Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu a Pedro assim, ó, tu és Pedro, e sobre esta pedra, tá certo? Não é sobre Pedro, é sobre a declaração de Pedro. Pedro disse, tu és Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando Pedro estava dizendo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro estava dizendo, olha só, o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Josué disse ao povo, escolham hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses dos povos que foram vencidos por vocês, né? E ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, não é porque Josué estava impondo à sua casa que servissem ao Senhor junto com ele, não, é porque ele sabia que a sua casa toda já servia ao Senhor, e a sua casa já tinha feito essa decisão junto com ele. Então ele simplesmente declarou ao povo a decisão que não era só dele, era da casa dele também, mas a casa dele fez essa decisão junto com ele, porque a casa dele viu o exemplo de Josué que servia ao Senhor. Está claro? A Bíblia é feita de opções o tempo inteiro, e hoje você tem que fazer uma opção aqui. Antes de nós começarmos a conversa, a nossa vida inteira depende de uma opção. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Deus é soberano. É a vontade dele que sempre se faz. Mas preste atenção. Se Deus é soberano e é a vontade dele que sempre se faz, o que a Bíblia nos ensina sobre a vontade de Deus? A vontade de Deus, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, ela é boa, perfeita, mas isso é o que ela é. Eu quero saber qual é a vontade de Deus. Que todos os homens se salvem. A vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Se a vontade de Deus é que todos os homens se salvem, então todos os homens estão salvos, certo ou errado? Errado. Mas Deus não é soberano? Não é a vontade dele que tem que ser feita? É. Não é a vontade dele que é feita? É. Se ele é soberano, depende de mim o ser salvo ou não? Não existe nada em mim que me faça digno de ser salvo. E esta é outra coisa que nós temos que entender. Então não depende de mim mesmo, depende da misericórdia do Senhor que me salva, mas eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar que o Senhor quer me salvar. Eu preciso aceitar ser salvo pelo Senhor. Eu preciso aceitar que eu sou incompetente, que eu sou incapaz, que eu sou pecador, que eu sou miserável. Eu preciso aceitar que o que eu mereço é a morte. Eu preciso entender isso. E quando eu entendo isso, aí eu dou graças ao meu Senhor por Jesus Cristo, que me livra deste corpo que vai me levar para a morte. Porque eu sou miserável. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender hoje aqui, quando a gente está perguntando quem é Deus, Deus é o único que é santo, Deus é o único que é justo, Deus é o único que é bom, Deus é o único que tem o poder
É o único que tem a chave do inferno. É o único que pode salvar a minha vida, que já está presa na morte. É o único que pode me salvar. Se a vontade de Deus é que todos sejam salvos, todos são salvos. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no finalzinho do livro de Apocalipse, abra sua Bíblia lá, Apocalipse 20. Olha só, vamos ler Apocalipse 22, versículo 6. Apocalipse 22, versículo 6. E disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas, Apocalipse 22, tá? E o Senhor Deus dos santos profetas enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. 22, versículo 12. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu quero que você abra a sua Bíblia abra a sua Bíblia em Gálatas 2, 20. Gálatas 2, 20, abra a sua Bíblia. Gálatas 2, 20. O que está escrito em Gálatas 2, 20, pessoal? Podem ler vocês. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém. Apocalipse 20 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu não vou explicar a vocês o que é isso, eu quero só que vocês entendam o seguinte: sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Sobre eles não tem poder a segunda morte. Sabe o que quer dizer a segunda morte? A Bíblia nos ensina que ao homem é dado morrer uma só vez, vindo depois disso o quê? O juízo. A Bíblia nos ensina que o corpo volta ao pó como era, e o espírito volta a Deus. A Bíblia nos ensina que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia nos ensina que há uma segunda morte. Essa segunda morte, sobre estes não tem poder a segunda morte. Sobre estes quem? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem é o que tem parte na primeira ressurreição? É aquele que morreu em Cristo, esse ressuscitará. Paulo nos diz: não quero que vocês sejam ingênuos, não quero que vocês não conheçam, eu quero que vocês saibam que quando Cristo voltar, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. A segunda morte é a morte do espírito. O nosso corpo vai morrer e o nosso espírito volta à presença de Deus. E se você morreu em comunhão com o Espírito Santo de Deus, 1 Coríntios 3,16 diz: não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus? Não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, diz: não sabem vocês que vocês são o templo do Espírito Santo de Deus que habita em vocês, que vocês foram comprados por bom preço? Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Presta atenção, escreve isso aí agora. Glorifique, pois, a Deus no seu corpo e no seu espírito, os quais pertencem a Deus. O seu corpo, que volta ao pó, e o seu espírito, que volta a Deus, pertencem a Deus. Mas a segunda morte é a morte do espírito. Quando o corpo, seu corpo, morrer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Quem tem a vida eterna não vai
vai morrer. Não vai morrer o espírito, mas o corpo vai morrer. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida. Tem a vida eterna na carne ou no espírito? A segunda morte é a morte de quem morreu sem Cristo no coração. Ora, mas espera aí, mas se alguém morre sem Cristo no coração, então a vontade de Deus não foi feita. Porque a vontade de Deus que a Bíblia nos ensina é que todos sejam. Então vocês hoje têm que escolher. A quem vocês vão servir? Se vocês não servirem a Deus, vocês foram comprados por bom preço. O preço da sua vida, da minha vida, já foi pago. Se você usar a sua vida como você quer, isto é apropriação indébita. Você está usando o que não pertence a você do jeito que você quer usar. O que não pertence a você tem que ser usado do jeito que o dono quer que seja usado. Essa é a primeira coisa. Quem é Jesus para você? Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu Salvador? Você tem certeza de que existe um céu e de que existe um inferno? Você tem certeza que você não vai para o inferno? Se você não tem certeza que você não vai para o inferno, é bom você pensar um pouco mais nisso e pedir a Deus que esclareça a sua mente, porque se o inferno não existe, está tudo certo, você não vai para lá, mas se o inferno existe e você não tem certeza da sua salvação, você vai para lá. Você vai para lá porque você negou o que a palavra de Deus ensina. Hoje nós não falamos mais disso, os púlpitos de nossas igrejas não falam mais disso. Os púlpitos de nossas igrejas falam de que ele é leão da tribo de Judá. A Bíblia fala isso também. A Bíblia fala de que ele é o Senhor. A Bíblia fala de que vim para que tenham vida e vida em abundância. Aí o povo quer todo mundo ficar rico, vira crente para ficar rico, para pagar as dívidas. A Bíblia ensina que Jesus tem poder para curar. E ele tem mesmo. Que besteira. Que redundância dizer que Jesus tem poder para curar, como se isso precisasse ser dito. Não é besteira, ele tem poder para curar, mas eu não preciso nem dizer isso, porque eu comecei a minha conversa, não aqui com vocês, mas a minha conversa, nós todos, começamos a nossa conversa com a primeira palavra da Bíblia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha, se Deus criou tudo, ele não vai ter poder para curar? O que é mais fácil, do nada criar todas as coisas ou curar? É bobo. Curar até o médico cura. O médico que vai morrer cura. O médico que nasceu e vai morrer cura. O médico que nasceu, adoece e morre, cura. Por que Deus não vai curar? Vocês ficam discutindo as coisas bobas que não tem tempo para discutir, gente. Primeira coisa é entender o seguinte: quem é Jesus para você? A segunda coisa a entender é quem você é para Jesus. Quem você é, quem Jesus acha que você é e quem você acha que você é para Jesus. Deu para entender? Deu para entender? Abra sua Bíblia de novo no livro que você já leu, Gálatas 2:20. O que está escrito em Gálatas 2:20? Você já leu. Pode ler de novo. Leiam. Já estou crucificado com Cristo, e não vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Muito bem. Deixa eu fazer uma sugestão a vocês. Nada pessoal. Nada pessoal. É só uma sugestão. Quem está com o celular aberto,
Sabe aonde está o livro de Gálatas na Bíblia? Quem está lendo a Bíblia no celular agora, sabe onde está o livro de Gálatas na Bíblia? Pode continuar com o celular aberto, não tem problema não. Eu acho muito engraçado quando alguém estimula que a gente venha para cá com o celular. Eu acho mesmo até engraçado que a gente projete os textos ali dentro. Eu realmente acho engraçado. Isso estimula a preguiça. E na Bíblia, quando eu digo Oséias, quem é esse cara? Obadias, Abacuque, Sofonias, Miqueias, Malaquias. Onde fica isso? 1 João, 2 João, 3 João. Gente, tinha tanto João assim na Bíblia. Só que esta é a palavra de Deus que Ele deixou para você e para mim, e se você ama alguma coisa mais na sua vida do que esta palavra, é bom você rever as suas coisas. Gabriel, você pode amar a Letícia do jeito que você quiser, mas se algum dia você achar que você ama a Letícia mais do que essa palavra, é bem provável que você ainda não tenha Jesus Cristo no seu coração. O Salmo 19 nos diz assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Versículo 1. Versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e refrigera minha alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem não tem sabedoria, dá sabedoria aos simples. O Salmo 119 nos diz assim, versículo 97, ó, quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio do que os meus inimigos, que estão sempre comigo. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus professores, do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos estão na minha meditação. Eu entendo mais do que os antigos, porque eu guardo os teus preceitos. É tão impressionante quando você vê um jovem se conduzindo com tanta sabedoria, que os velhos ficam parados para ouvir o jovem falar. Porque ele abre a boca para falar, e você sente que está saindo da boca dele a sabedoria que vem do Senhor. Percebe isso? Paulo disse: ninguém despreze a tua juventude, antes seu exemplo dos fiéis. Quem é Jesus para você? Ele é o seu Senhor? A Bíblia diz que aquele a quem nós servimos, este é o nosso Senhor. A Bíblia diz que vocês foram comprados por bom preço. Glorifiquem, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Abram suas Bíblias. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abram suas Bíblias lá em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 10. 2 Coríntios 9, 10. Depois nós vamos ler lá em Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo antes. 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. O que está escrito em 1 Timóteo 1,15? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha o que Paulo está dizendo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Então, esta palavra que eu estou dando a vocês agora, vocês precisam acreditar. Ela é digna de ser aceita. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Isto é verdade. Mas quer ver uma outra verdade que você tem que acreditar? Que ele diz assim, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Quem está falando isso? Eu não posso acreditar nisso. O apóstolo Paulo? Como eu gostaria de falar com vocês sobre perdão, mas hoje não é o dia nem a hora. Mas ele diz assim, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal dos pecadores, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha, quem acreditar em Jesus Cristo, você pode ter feito o que você fez na sua vida. Jesus está esperando para te perdoar. E o trabalho de Deus, o tempo inteiro, desde a criação do mundo, desde que nós pecamos, o trabalho de Deus é sempre criar uma condição para que você se arrependa, porque Ele quer perdoar você. Cristo é esse, que veio ao mundo para perdoar você e a mim. Em Filipenses, no capítulo 2, depois nós vamos lá, voltar a Coríntios, tá bom? Em Filipenses, no capítulo 2, abra lá Filipenses, no capítulo 2. Filipenses 2, pode ler lá, Filipenses 2, pode começar a ler lá em Filipenses 2. O que está escrito lá em Filipenses 2? Podem ler, podem ler. O mesmo sentimento? Tendo o mesmo sentimento? Continua. Não atente cada qual para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vocês o mesmo sentimento, de novo, que houve em Cristo Jesus. Cristo deixou o céu e se fez homem, porque Ele sabia que você não ia poder fazer nada que justificasse os seus pecados. Porque quando lá em Romanos, no capítulo 7, Paulo diz assim, miserável homem que sou. Sabe por que Paulo está dizendo isso lá na Bíblia? Abra Romanos capítulo 7. Abra Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7 de Romanos, Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7, versículo 24. Mas Romanos capítulo 7 ainda, versículo 19, diz assim, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ele diz então, miserável homem que sou, o mal que quero, mas vamos ler juntos o versículo 19 e o versículo 24. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse miserável, versículo 24, miserável homem que sou. Muito bem. Você sabe por que Paulo escreveu isso aqui? Em primeiro lugar, deixa eu corrigir uma coisa para você. Não foi Paulo quem escreveu isto aqui, porque como lemos lá no Salmo 19 e no Salmo 119, esta não é outra palavra, senão a palavra de Deus. Isto aqui não contém a palavra de Deus, como muitos teólogos incrédulos vão para o inferno, os que dizem, vão para o inferno, os que dizem que isto aqui não é a palavra de Deus. Vão para o inferno os que dizem que isso aqui contém a palavra de Deus. Paulo, quando escreveu isso, ele era como a minha caneta que escreve o que eu digo para escrever. A minha caneta não escreve sozinha.
Se vocês me disserem e me provarem que isto aqui foi escrito por homem, vocês vão negar o que a própria palavra diz, que aqui nada foi escrito por inspiração humana, mas provém do próprio Deus, é de Deus. Então, quando lá em Romanos Paulo escreve, miserável homem que sou, sabe para que Deus faz Paulo escrever aquilo? Para que eu agora, na frente de vocês, tenha que ler, eu não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, pessoal, é isso que eu faço. É para que eu possa dizer na frente de vocês, miserável homem que eu, Edeltinho, sou. E vocês, quando leram comigo, fizeram a mesma declaração. É para isso que a Bíblia está escrita, para que você possa ler a Bíblia e dizer assim, esse sou eu, e esse é Jesus, e Jesus me transformou, e eu hoje sou seu filho. A Bíblia toda está escrita para que você possa ler na Bíblia quem você é. Ela toda está escrita para você ler na Bíblia quem você é. Segundo aos Coríntios, como nós estávamos, não é? Não foi segundo aos Coríntios? Vamos? Segundo aos Coríntios o quê? Isso? O quê? Segundo aos Coríntios 9? 10. Muito bem. Segundo aos Coríntios 9, 10 nos diz o quê? Olha que coisa impressionante isso aqui de segundo aos Coríntios 9, 10. Vamos ler a partir do 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Quem foi que criou a semente? Deus. Aquele que te dá o trabalho para você se sustentar com ele, também vos dará o pão que vocês precisam. Então, e multiplique a vossa sementeira. Ele vai fazer com que você tenha semente para plantar, ele vai fazer com que você tenha condição de semear, e ele vai ainda aumentar a sua condição de fazer. E aumente o fruto daquilo que você faz, o fruto da sua justiça. Sabe por quê? Para que em tudo vocês possam enriquecer, para que vocês sejam beneficentes, para que vocês façam bem para os outros, para toda a beneficência a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, eu quero parar aqui para dizer uma coisa a vocês. Vocês estão na fase em que vocês vão definir as profissões de vocês, em que vocês vão definir a vida de vocês, em que vocês vão definir o casamento de vocês. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, se a vida de vocês, se o casamento de vocês, se a profissão de vocês não for para servir a Deus, vocês estão servindo a vocês mesmos e vocês não estão servindo a Deus. Então, quem é Deus para você? Se Ele é o seu Senhor, é a Ele que você tem que servir. Mas se você serve às suas vontades, então entenda, Deus não é o seu Senhor. E se Ele não é o seu Senhor, só há dois senhores. Quando você escolheu a sua profissão, ou quando você for escolher a sua profissão, o que vai ser o norte para você? Há tempos atrás, nós vimos uma foto que correu pelo mundo inteiro, de um homem que antes de começar o seu trabalho, estava à porta do ônibus orando. É o motorista de ônibus. Mas o mundo inteiro conheceu que aquele homem é temente ao Senhor. E os que temem ao Senhor deram glórias a Deus pela vida daquele homem, pelo que ele estava fazendo. A sua vida não é para outra coisa a não ser para que Deus seja glorificado. A sua família não é para outra coisa a não ser para que Deus seja glorificado.
A sua profissão não é para você enriquecer. Se você enriquecer, é para que a sua riqueza seja dada aos outros e você sirva aos outros. Pode diminuir um pouquinho o ganho para mim do microfone? Minha voz é muito pesada, pode ser? Quando a sua vida é feita para você, você vai estar no seu trabalho pensando no lucro que você pode ter. Quando a sua vida é feita para o Senhor, você vai estar no seu trabalho pensando no que você pode fazer, para que as pessoas que passarem por ali, saiam dali e glorifiquem a Deus. Porque você vai se lembrar, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a Deus e não a vocês. Quando o mundo estiver te elogiando demais, preste muita atenção quando o mundo estiver te elogiando demais. Porque se o mundo estiver te elogiando demais, o mundo está vendo você. Porque quando o mundo começa a ver você, olhando para você e vendo você, ele vai te elogiar demais. Igual ele elogia a todos esses youtubers, a toda essa cambada que fica buscando a glória própria. Mas quando o mundo olhar para você e perceber as coisas que você faz, e olhar e dizer assim, gente, do jeito que ela faz, do jeito que ele faz, isso só pode ser por Deus. Tem mais alguma coisa aí. Não dá para ser por ele, não dá para ser por ela. Agora estão vendo quem Jesus é para você. Eu preciso encerrar para não ser longo. Eu queria continuar conversando muito tempo com vocês. Eu pedi vocês para vocês sentarem perto de mim, porque eu queria sentar assim, com vocês. Eu queria sentar pertinho de vocês. Eu queria mesmo que vocês todos estivessem sentados aqui, ó. Eu vou falar algumas coisas agora que eu gostaria que vocês pensassem. Vai ter muita gente que vai ficar zangada comigo. Você, como cristão, seja lá no que você for fazer, você precisa fazer propaganda do seu trabalho? Se você trabalha num hotel, você vai fazer propaganda do hotel. O hotel não é o seu trabalho, o hotel é o lugar onde você trabalha. O hotel é para quem você trabalha. Mas você precisa fazer propaganda do seu trabalho? Ou Jesus diz assim para você, não estejam inquietos por coisa alguma. Não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão vestir. Deus sabe que as aves do céu precisam. Deus sabe do que a semente, a planta que nasce e morre precisa. Deus sabe o que você precisa. Por que você vai estar inquieto com o dia de amanhã? Basta cada dia o seu mal. Primeiro busque o reino de Deus e a sua justiça. E depois saiba que o resto é Ele quem vai acrescentar para você. Você está disposto a viver desse jeito? Se você está disposto a viver desse jeito, Jesus Cristo é o seu Senhor. Se você não está disposto a viver desse jeito, Jesus Cristo não é o seu Senhor. E a pergunta hoje aqui é, quem é Jesus para você? Quando a palavra de Deus ensina às mulheres que elas devem se vestir, não se preocupando com o frisado do seu cabelo, com as suas joias, com seus adereços, mas elas devem se vestir de forma santa.
Quando você vai se vestir e vai se pentear, você está se preocupando em parecer-se com uma filha de Jesus, ou você está querendo se exibir para que os meninos te vejam e te achem bonitinha, e aquele especialmente que você está paquerando goste de você e queira te namorar? Se você, ao se vestir, preocupa-se com Jesus, você é serva de Jesus. Se você, ao se pentear, se você, ao se maquiar, se você, ao se vestir, pensa que as mulheres devem se vestir da singeleza de coração e da discrição, quando você botar uma roupa que mais parece um pavão, procure no fundo do seu coração se é a simplicidade que está te acompanhando no raciocínio. Nossa, que coisa difícil ser um cristão. É. Porque o padrão é Jesus. A Bíblia nos ensina que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, opa, então me parece que uma menina deveria se vestir de uma forma que fosse bem discreta, para que um outro menino que tenha a mente de Cristo olhe para ela e diga assim: gente, ela é bonita, mas ela tem as qualidades de uma serva do Senhor. E aí você está preocupado com tal de Instagram, Pinterest, eu não sei nem o nome desse negócio aí. Você quer postar a sua imagem lá naquele negócio lá. A maioria de vocês que postam as coisas ali são mentirosos. Nenhum de vocês posta que está com dor de dente. Nenhum de vocês posta que adoeceu. Nenhum de vocês posta que está sofrendo. Nenhum de vocês posta que, eu tenho tantas dúvidas na minha cabeça. Todos vocês postam o melhor sorriso. A casa pode estar uma bagunça, mas você arruma um cantinho e faz a foto ali. Aí o outro canto da casa está outra bagunça, você arruma outro cantinho e faz a foto ali. Todo mundo que está vendo você fazer aquela foto fala assim: gente, que casa maravilhosa que aquela pessoa tem. Que coisa extraordinária. A casa é sempre arrumada. Gente, que coisa. Sabe o que você está fazendo? Mentindo e ensinando os outros a pensarem que você tem uma vida perfeita e maravilhosa, e os outros vão ficar do outro lado pensando assim: mas a vida dele é perfeita e maravilhosa, a minha não. E tem outros aqui, olha quanta gente que tem uma vida perfeita e maravilhosa, a minha não. Eu vou fazer uma foto também para dizer que a minha vida é perfeita e maravilhosa. Ela não é, mas eu vou fazer. Ou então eu vou pensar que a vida do outro é perfeita e maravilhosa. E não é. A gente vê um monte de gente deprimida por causa de um monte de gente mentirosa que está dizendo que as suas vidas são perfeitas e maravilhosas. E aí o outro que olha aquilo tudo e vê que a sua vida não é perfeita e maravilhosa igual a que todo mundo pinta, vai pensar assim: puxa vida, eu não vou perguntar para você balançar a sua cabeça não, mas pensa. Já olhou? Instagram, pode ser? Qualquer bodega dessa daí? Já? Olha uma bodega dessa daí e fala assim: gente, como a vida dela é perfeita e maravilhosa. Por que a minha não é assim? Você quer que a sua vida apareça como sendo perfeita e maravilhosa? Ou você quer que Jesus apareça sendo perfeito e maravilhoso? Não tem na Bíblia um versículo que diz: eu sou perfeito e maravilhoso. Na Bíblia não tem um homem perfeito. Abraão, o pai da fé, pregou mentira à beça. Abraão, o pai da fé, entregou a esposa dele para 2 reis, dizendo que ela era irmã dele, com medo dele ser morto. Já que ele cria em Deus, por que ele ia ter medo? Mas ele era o pai da fé. A
genealogia de Jesus, se vocês forem ver a genealogia de Jesus, tem assassino, tem prostituta, tem ladrão, tem tudo ali no meio. Sabe por quê? Porque Jesus é o santo, Jesus é o bom, Jesus é o perfeito, Jesus é o maravilhoso. E eu volto a perguntar, quem é Jesus para você? Jesus é o cara que você está seguindo? Eu acho tão engraçado. Eu acho engraçado. E eu fico também triste. Quando eu vejo vocês seguindo. Estou seguindo. O Pinterest diz que eu sigo. Eu não sigo ninguém. De vez em quando eu boto um negócio lá para ver partitura musical. Eu não estou seguindo ninguém. Eu estou querendo ver partitura musical. Eu não sei nem quem é o cara. A minha lista do Spotify, de vez em quando aparece que tem alguém me seguindo. Eu falo assim, gente. Vocês são muito engraçados. Vocês não sabem viver sem o tal do WhatsApp. Vocês sabem por que eu não tenho WhatsApp? Entre outras coisas, e a principal delas é para dizer para vocês que dá para sobreviver sem WhatsApp. Não, não dá não. Dá. Dá. E vocês querem saber de uma coisa? De vez em quando, ou quase de vez em sempre, quando eu digo que não tem WhatsApp, alguém diz assim, cara, eu queria conseguir fazer isso, eu não consigo. Hoje mesmo um camarada falou assim, Edelton, eu queria ter a inteligência que você tem para resistir com inteligência e não ter o WhatsApp, mas eu não consigo. Eu falei assim, não é uma questão de inteligência, é uma questão de medo. Eu não tenho WhatsApp, não é por inteligência, é por medo. Sabe por quê? Porque eu sei que se eu tiver aquele negócio vai me aprisionar. Ele aprisiona tanta gente, por que eu acho que não vai me aprisionar? Eu começo a conversa pensando que se aprisionou a você, com certeza vai me aprisionar. Miserável homem que eu sou. Então eu não quero isso. O Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que... Eu dei uma mãozada só e caiu, né? Não estou falando de cor, não, eu sei de cor. Não estou falando de cor, não, está aqui. Estou falando de cor porque eu sei de cor. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. De dia e de noite você está pensando no WhatsApp. Ela riu. E riu assim, verdade. E vocês riram dela. Porque riram assim, verdade. Mas a Bíblia está dizendo que feliz é o varão, feliz é o homem, feliz é a pessoa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário disso, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Enquanto eu fazia a minha faculdade, enquanto eu fazia os meus cursos que eu fiz depois da faculdade, eu estudei muito. Mas eu não estudei muito porque eu era inteligente, eu estudei muito porque eu era burro, eu tinha que estudar muito, senão eu não ia dar conta. Deu para entender? Eu estudei muito, porque se eu não estudasse 14 horas por dia, eu não ia dar conta do que você estuda e do que você dá conta estudando 2. Então eu tinha que estudar 14. Porque eu era burro. E sou burro. Mas sabendo que sou burro, que beleza ser burro. Senhor, me ajuda. E aí, naquelas horas que eu tinha para estudar, muitas vezes, quando eu estava estudando, vinha um negócio na minha cabeça, eu largava o estudo e eu ia estudar a palavra do Senhor. Quantas vezes depois o Senhor me ajudava, me abençoando mesmo assim, ó, estuda isso. Aí eu estudava aquele negócio. Isso não é bruxaria não, rapaz. Aí eu pegava o livro e estudava, mas eu ficava pensando assim, mas gente, na prova que eu vou fazer amanhã não é esse assunto que eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar para a prova.
Não, estuda isso que eu estou mandando. Mas isso não vai cair na prova. Estuda o que eu estou mandando. Lá na frente, anos depois, aquilo que eu estudei naquele dia me serviu para fazer um diagnóstico, para definir um tratamento, para ajudar uma pessoa. Porque mesmo sendo burro e limitado como eu, e pecador como eu, o Senhor me usa. E Ele quer usar você também. E depois, eu tenho a prova amanhã. Ih, rapaz, eu ainda não estudei para a prova da manhã. Mas amanhã ainda não chegou, então eu vou estudar. E muitas vezes, quando chegava amanhã, eu ainda estava estudando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo que essa pessoa fizer vai dar certo. Tudo que essa pessoa fizer vai prosperar. É muito legal quando você está velho e você olha para trás e diz assim: Deus prosperou a minha vida. Mas é interessantíssimo quando você é jovem e você olha para frente e você diz assim: a minha vida vai dar certo. Porque eu tenho a fórmula precisa, exata, correta, sem dúvida, para a minha vida dar certo. Sabe onde que está a fórmula certinha para a sua vida dar certo? Neste salmo, porque este salmo, que é a palavra de Deus, diz assim: se você fizer assim, a sua vida vai prosperar, vai dar certo. Tudo que este homem faz dá certo. Não são assim os ímpios, eles são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Os ímpios não permanecerão vivos quando o Senhor vier julgar. Eles vão conhecer a segunda morte. Lembra que nós conversamos sobre isso? Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios com certeza vai acabar. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Você quer que a sua vida dê certo? A sua vida é o seu casamento, é a sua profissão, são seus filhos, a sua vida na igreja. Tudo isso, sabe como tudo isso dá certo? Tem um jeito de fazer tudo isso dar certo. Presta atenção. Para tudo dar certo, não ande segundo o conselho dos ímpios. Você está seguindo o sujeito que é ímpio. Você é um seguidor do mentiroso. Você segue o mentiroso que posta que a vida dele é perfeita. Você é um bobo. Você está seguindo um mentiroso. Você está andando segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém no caminho dos pecadores. Você está parando no caminho deles. Eles estão indo no caminho pecaminoso deles e você está seguindo, indo atrás deles. Você está pensando que eu estou brincando? Eu não estou brincando. Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer ver você sentado numa roda de escarnecedor? Pega uma bodega como essa daqui e vai ali para o canto e abre essa bodega. Você não está na roda, você está sozinho. Mentira, tem uma roda de gente aqui, ó, ao seu redor, fazendo um monte de coisa errada e pregando mentira. E você indo atrás. Eu espero honestamente que você hoje, quando for fazer uma selfie para postar, tenha vergonha. A menos que você faça uma selfie bem honesta, com o cabelo arrepiado, com a casa desarrumada, deixando as pessoas sentirem a dor que você sente.
deixando as pessoas sentirem também as limitações que você tem, para que elas não sejam massacradas pela mentira que você também prega, quando você faz uma tal de selfie e publica a sua felicidade que não existe. Sentar na roda dos escarnecedores. Mas o versículo seguinte diz assim, ó, antes tem o seu prazer no Senhor, na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que droga, no sentido da palavra. Droga quer dizer demônio. Que demônio, que diabo, que droga. Quando a gente senta lá e fica 3, 4, 5, 10 horas, como eu fiquei muitas vezes nessa pandemia, fazendo maratona. Maratona de Netflix. Acaba às 10 horas toda a maratona da Netflix, aí você fala assim, o que eu fiz? Fui um péssimo mordomo do meu corpo, não dormi, gastei meu tempo e fiquei vendo um bandido matar o outro. E fiquei doido para que o policial matasse o bandido. Fiquei doido para que o bandido se desse bem. Fiquei doido para que um estourasse a cabeça dos outros. E quando eu vejo isso no hospital, eu morro de terror. Como pode uma pessoa fazer isso? E eu fico na televisão vendo aquela bodega. A minha comunhão com o Espírito Santo é tão pequena que isso não me incomoda. Ou às vezes me incomoda tão pouco, a ponto de eu ficar ali na frente. Miserável homem que eu sou, Paulo. Miserável homem que eu sou. Certo dia, saí do prédio, já bem tarde da noite, e disse a um homem numa noite bem fria, Jesus te ama. Primeiro eu falei para ele assim, boa noite, irmão. Posso sair por aqui? Ele pode. Estava embaixo do capuz dele. Aí eu abri o portão, fechei o portão. Quando eu ia sair, eu voltei e falei assim, vou falar de Jesus para esse camarada. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus te ama. Ele puxou o capuz e falou assim, eu sei. E dali ele levantou. E o que se seguiu foi uma conversa de algumas horas, que entrou pela madrugada dentro, do lado de fora do prédio, com uma garoinha, nós dois embaixo da marquise. E aquele homem, de 10 palavras que ele falava, 11 estavam erradas. Um português horroroso. Falava tudo errado. Mas ele passou ali algumas horas comigo conversando, e só ele falava, e eu ouvia. E ele engrenava um versículo atrás do outro, durante algumas horas. Eu senti que a própria Bíblia estava sendo lida para mim. E eu fiquei na frente daquele homem ali pensando, e cada vez que ele engrenava num versículo, ele saía pelo outro, e engrenava num versículo, e saía pelo outro. Cada vez que ele fazia isso, eu pensava, miserável homem que sou. Sei ler muito mais rápido do que ele, e não sei a 10ª parte do que ele sabe, do que interessa. Nunca mais vi aquele homem. Nunca mais vi aquele homem. Tinha vontade de um dia depois ver aquele homem e saber que foi ele que eu vi. Porque se eu vir aquele homem de novo, eu não me lembro mais. Não saberei se é ele. Eu gostaria muito de um dia poder ver. De vez em quando eu entro no prédio, tem um rapaz lá, que é um dos vigias lá, que ele me faz lembrar aquele camarada. Entendeu? E eu, de vez em quando, passo por ele, cumprimento ele, o Rodrigo, minha filha, se parece muito com esse camarada. De vez em quando eu passo por ele e tenho vontade, puxa, não é o Rodrigo, mas eu tinha tanta vontade de ver aquele camarada de novo. Eu tenho uma ardente vontade de ver aquele camarada de novo. Pelo privilégio que tive de ficar perto dele, ouvindo o Senhor saindo de dentro dele para o meu coração. Agora, vontade mesmo eu tenho é de me encontrar com Jesus. Quem é você para Jesus? Quem Jesus é para você?
Você para Jesus é aquele que os outros veem que você não é você, mas é Jesus que agora vive em você? Quem é Jesus para você? Jesus é aquele que você dorme e acorda pensando nele? Que quando você erra, você pensa nele e sabe que ele vai te perdoar? Que quando você acerta, você diz, te dou graças, Senhor Deus. Quem é Jesus? Jesus para você é aquele que realmente você sente que ele morreu por você e você agora quer viver para ele? Porque na verdade você também quer viver com ele? Porque ele pediu a Deus, Pai, eu quero que aonde eu estiver, eles estejam comigo. Eu vim aqui para morrer. Eu vim aqui para fazer a tua vontade, que é morrer no lugar deles, para que eles possam estar comigo, porque eu os amo tanto que não me interessa o que eles fizeram, não me interessa o pecado deles, não me interessa quem eles são, me interessa o que eles são para mim. E eles são a fonte, eles são também o objetivo do meu amor. É isso que você é para Jesus. Jesus, para você, Jesus é o objetivo da vida dele. Ele deixou a vida dele por causa da minha vida. Eu não sei quanto tempo levou, mas um dia o apóstolo Paulo disse, porque o Senhor mandou ele escrever. Quando Paulo disse, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, não era Paulo que estava dizendo, era Deus que estava dizendo, Paulo, escreva, porque isto agora é verdade no seu coração. Eu agora estou vendo que não é mais você quem vive, eu estou vendo que sou eu que vivo em você. Então escreve para que eles entendam que um miserável e pecador como você pode também dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Um miserável e pecador como você pode dizer, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Pode escrever, para que eles saibam que se isso aconteceu com você, pode acontecer com eles também. Como é bom ser jovem. Ser jovem você tem tudo pela frente. Pode começar cedo fazendo tudo que é bom. Quando se é velho e se aprende depois de velho, não dá para consertar o que ficou para trás. Agora o que dá é para fazer no que resta. Teve um homem que o que restava para ele eram poucos suspiros. Era tudo que ele tinha. E ele disse, ele pensando, não me sobra mais nada, eu não tenho mais tempo, a minha vida acabou. Mas aquele homem, quando a vida dele já estava acabando, por mais alguns poucos minutos só, e ele sabia disso, ele virou para o Senhor e disse, Senhor, ele reconheceu que Jesus era Deus e ele disse, Senhor, e só de ele ter reconhecido que Jesus era Deus e aceitado Jesus como Deus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O Senhor disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O outro, que fazia tudo o que era certinho, ele fazia tudo de uma forma tão maravilhosa que as pessoas o consideravam como um príncipe, e ele não era príncipe coisa nenhuma, mas era respeitado como se fosse de tão bacana, tão legal, de tão especial que aquele camarada era. Quando Jesus disse para ele, deixa tudo que você tem e me segue, rapaz, eu não preciso de nada que você tem, eu preciso que você me siga. Ele ficou tão triste porque ele tinha tanta coisa, ele não queria perder nada. Talvez você tenha muita coisa nas suas redes sociais que você não queira perder. E talvez você ache que tenha bastante tempo, que você possa até perder um pouco do tempo que você teria com Jesus. Eu vou continuar falando o que eu vou falar para você agora, até que Fernanda, Leonardo e Vitor e Débora decorem, e eles ainda não decoraram.
Felipe também ainda não decorou, não. Mas ele vai decorar. Deus pede estrita conta do meu tempo. É forçoso desse tempo já dar conta. Mas como dar em tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi bom tempo, e eu não fiz conta. E eu não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta, mas falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em fazer conta. Ah, se os que contam com esse tempo fizessem desse tempo alguma conta, não chorariam sem conta o não ter tempo. Decoraram? É simples, é só jogar conta e tempo. E no final, não fiquem sem tempo para fazer conta. Vou repetir, só para vocês decorarem. Eu nunca li isso. Há pouco tempo eu li, mas eu aprendi isso quando eu era pequenininho, ouvindo meu pai falar. E eu e Flavinho ficamos encantados com aquilo, e depois nós ficamos tentando repetir. Deus pede estrita conta do meu? Não, da minha vida. A palavra tempo é a sua vida. Deus pede estrita conta da minha vida. É forçoso dessa vida já dar conta. Mas como dar em vida tanta conta, eu que gastei sem conta a minha vida? Para ter minha conta feita a tempo, dado-me foi uma boa vida e eu não fiz conta. Não quis sobrando vida, assim jovem como vocês são, não quis sobrando vida fazer conta. Hoje quero fazer conta, mas eu não tenho mais vida. Ó vós que tendes vida sem ter conta, não gasteis a vossa vida, agora em passatempo. Cuidai enquanto vocês têm vida em fazer conta. Ah, se os que têm toda essa vida fizessem da vida alguma conta, não chorariam sem conta o não ter mais vida. Decorou? É só trocar a palavra vida pela tempo que vai estar tudo certo. Que Deus abençoe. Quem é você para Jesus? E quem Jesus é para você? Quem Jesus é para você? Ele é o seu Senhor? Ele é o seu Salvador? Ele é o seu desejo? Tem um corinho que a gente cantava, que vocês não sabem cantar, que só os velhos, muito velhos, sabem cantar, que diz assim, meu desejo, fiquem tranquilos, eu não vou cantar. E o corinho diz assim, meu desejo é ser como Cristo, meu desejo é ser-lhe fiel. Ser como Cristo, ó sim eu quero, viver para Cristo, meu Salvador. Eu estava cantando o corinho na minha cabeça para não cantar na frente de vocês. E o corinho diz assim, ó, meu desejo é ser como Cristo, meu desejo é ser-lhe fiel. Meu desejo é ser como Cristo, meu desejo é ser-lhe fiel. Aí eu vou cantar. Não filma não, sujeito, senão isso vai ficar muito feio. Não tem problema, eu vou cantar e vocês aprendem, depois vocês cantam bonito. Tá bom? Ele diz assim, ó, meu desejo é ser como Cristo, meu desejo é ser-lhe fiel, ser como Cristo, oh sim eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Simples, né? E bonito. Meu desejo é ser como Cristo. Não me deixem sozinho. Meu desejo é ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Aprenderam?
Aprendem rápido, hein? Já aprenderam o soneto e a música. Ótimo. É por isso que é bom ser jovem e inteligente. Vamos cantar de novo? Já dá para cantar, Fernanda? Tem que me ajudar, Fernanda. Eu queria fazer isso como se fosse uma oração com vocês. Tá bom? Vamos fazer? Meu desejo é ser como Cristo. Meu desejo é ser-lhe fiel, ser como Cristo. Oh, sim, eu quero viver para Cristo, meu Salvador. Amém. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Ora para a gente, pastor. O pastor orando, depois ele passa o microfone para quem precisa. Tá bom? Vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade de falar contigo. Queremos te agradecer, ó Deus, por essa noite abençoada, ó Deus, onde aqui podemos, ó Deus, estar recebendo da parte do Senhor a tua palavra, ó Deus, compartilhada conosco,